Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. E olha, hoje eu estou extremamente feliz e realizado, porque eu estou recebendo aqui um grande amigo, um grande comunicador e um cliente que eu tenho um carinho enorme, que eu estava tentando trazer aqui já há algum tempo, mas a agenda também é apertada e tudo acontece no tempo certo. Mas hoje ele está aqui, Edilson Silva. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu estou muito honrado e feliz em poder participar com você aqui. Esqueci até de tirar o óculos, de concluir com você aqui esse compromisso de estar aqui, da gente falar um pouco da vida aí, isso é o mais importante. Maravilha, muitíssimo obrigado. E como vocês sabem, eu sempre começo falando aqui um pouquinho da carreira da pessoa, da especialidade da pessoa. O Edilson, ele é comunicador, é jornalista, é formado em publicidade, é comunicador da Rádio Tupi no programa Giro Esportivo, que acontece todos os dias, é isso? À noite. De 10 à meia-noite? De Isso. 10 à meia-noite na Rádio Tupi. Ele também tem o canal Edilson Silva na rede no YouTube. Aproveita para seguir lá e deixar o seu like. E é apresentador também do Debate Pronto na Band Esporte, juntamente com outro querido irmão também, que é o Renê Simões. Você falou que vai vir aqui. Né? Eles vão vir aqui. Se Deus quiser, se Deus quiser. Edilson, eu queria começar, além de agradecer muitíssimo a tua presença aqui, dizer que você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu gosto muito de verdade, mas eu queria começar perguntando para você o seguinte: me diz quem você é, sem dizer o que você faz. Eu sou um cara que tem um coração muito grande, entendeu? Eu acho que se eu for para o Instituto fazer um tratamento, vão ter que ter 4, 5 médicos, né? E perco muito da minha vida por conta até disso, sabia? De pensar muito mais nas pessoas que estão ao meu lado do que propriamente no meu trabalho e nos que elas estão e produzem dentro dos meus projetos, né? Então, talvez se você me perguntasse na minha vida toda profissional onde é que eu errei, foi justamente isso, ter mais de um coração. Pensar sempre que na casa daquela pessoa tem alguém precisando do que ele continue trabalhando comigo, mesmo que eu não esteja precisando dele, entendeu? Isso é de um modo geral. Talvez eu seja uma pessoa com um coração muito grande. E se eu fosse até com um coração normal, como o de cada um, a gente poderia ter conseguido até muito mais na vida, sabia? Então, eu acabo sofrendo junto com as pessoas. Então, acho que o Edilson é esse, uma pessoa que tem muito mais do que um coração só. Mas isso não é um defeito, não. Isso é uma qualidade muito bacana e eu sou mas eu não vejo isso, eu não vejo isso como qualidade, não, sabia? O mundo de hoje não pede para que você faça isso. O mundo peça que você faça o bem, sem saber a quem, né? Mas você sair abrigando, botando debaixo da sua asa e mantendo pessoas debaixo da sua asa e estando ao lado de pessoas, mesmo que elas hoje não sejam importantes para você, eu acho que profissionalmente você tem que ter uma relação e pessoalmente você pode ter outro tipo de relação. Eu sou um cara católico, eu fui nascido no Evangelho, minha mãe era evangélica, nasceu na igreja crente, então eu até quase 20 anos fui da igreja evangélica e depois acabei me batizando na igreja católica, sou católico, né? E sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que como você também, cada um de nós deveríamos saber a importância de cada um de nós no mundo e o que nós temos que fazer também pelo outro, está sempre estendendo a mão. Mas acho que erro na questão profissional, que uma coisa é uma questão profissional, uma outra coisa é uma questão pessoal, de você ser solidário, né? Então, eu preciso saber separar essas coisas, entendeu? Perfeito. Vou começar de maneira um pouco mais leve aqui esse papo, porque depois eu vou te dar uma amassada forte. Fica à vontade. Eu queria que você me dissesse o momento mais feliz da sua carreira e qual o mais triste, digamos assim. Cara, tanto tempo que eu tenho aí, se você perguntar felicidade, a gente tem bastante, né? Dessa história toda minha aí na televisão, no rádio. Eu não sei como é que eu posso destacar, né? Eu acho que hoje, nesse momento, eu vivo um momento feliz, apesar de algumas dificuldades de implantação do projeto, porque o que todo mundo possa imaginar de que não é objetivo, a gente não tem mais por tantos anos na estrada, claro que tem. Hoje eu apresento um programa de uma rede nacional, que era o meu objetivo já há bastante tempo. Eu aqui no Rio de Janeiro conquistei o tamanho que eu tenho, o espaço que eu tenho, mas com um programa regional, né? Sempre aqui no Rio, né? Em alguns estados, vazando, né? Na Band Donos da Bola, na época, chegou a passar para 7 estados, mas regional. Hoje a cabeça tem que ser o Brasil inteiro, hoje é nacional. E era um objetivo e foi mais uma etapa, né?
E talvez Deus faz isso assim com você, né? Quer dizer, ele te tira um pouco, né, do jogo, deixa você fora do jogo, para poder te botar agora num outro jogo. Um outro patamar. E o que eu tive aqui hoje no estado do Rio de Janeiro em relação ao que eu tenho, então ficou pequeno para mim. Do que eu tive até hoje e do que eu tenho, né? Então, hoje, o que eu tive ficou pequeno para o tamanho do que eu tenho hoje. Depende muito mais do meu talento, muito mais da minha cabeça, muito mais do meu trabalho para que isso dê certo e isso vá embora. Então, eu acho que o momento agora é um momento de felicidade, se eu posso dizer, por ter conquistado, né, essa etapa da vida que era o meu próximo passo, entendeu? Mas assim, de felicidade tem um monte. Dia de aniversário você recebe surpresa, né? Você recebe carinho de pessoas, no meio profissional. Eu me recordo de estar fazendo um programa ao vivo, logo 5, 6 dias na Band, o Eurico entra ao vivo dentro do programa, assim, sem marcar, sem falar nada, entendeu? Ele entrou na portaria, foi entrando, e chegou lá, sentou, sem microfone, sem nada. Aí, né, profissionalmente, eu chego para um lado, aí o cara vem dar um microfone para ele começa a falar mal da emissora, de que ele só está lá por causa de mim, porque nunca imaginou na vida dele que ele fosse entrar lá, porque a Band tinha o Edmundo, tinha o Roberto, tinha uma série de adversários dele, falou mal da emissora o tempo todo, mas estava lá como presidente eleito do Vasco, aquilo deu uma audiência terrível, entendeu? Mas entrou assim do nada, e quando ele começou a falar mal da emissora, eu não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Mas ao mesmo tempo mostrou o carinho que ele tem por mim, né? Naquele período, mas também é uma pessoa que me magoou muito no final. Eu dei tanto azar que eu fazia um programa em Botafogo, ele foi ser enterrado em Botafogo perto de mim, pô. Foi tanto lugar para ser enterrado. E no final eu fiquei muito triste com ele, que não foi um cara honesto comigo, sincero comigo, apesar da minha transparência e honestidade e apoio, ter dado o coração a ele também, entendeu? Mas foi um momento, aquele momento foi um momento também de felicidade. Aí ontem, semana passada mesmo, eu estava vendo que isso é bom às vezes para o nosso ego, né? Alguns programas que foram feitos no dia do meu aniversário e os depoimentos de pessoas, né? Você vê, né? Quase que do Brasil inteiro, pessoas inimagináveis, né? Que gravaram o depoimento me elogiando, falando da minha pessoa, um número e de pessoas que eu não esperava, sabe? E pessoas de destaque, né? Quer dizer, você assistiu o programa agora com calma, depois de tantos anos, porra, que programa, né? Entendeu? Então, são momentos assim que você não imagina que algumas pessoas vão vir a público, né? Como alguns cantaram o parabéns tocando música, como o Dado Torabella fez por mim, que é um grande queridão meu de muitos anos, mas não esperava que fosse fazer isso, né? E muito bacana. Fez, e não só ele, como tantos outros, o Datena, por exemplo, que é um cara de poucos amigos, né? E graças a Deus eu acho que eu faço parte dessa relação dos poucos, o time de futsal que ele tem, eu costumo dizer isso, né? Mas não é um cara que eu falo todo dia, não é um cara que ele está lá em São Paulo tocando a vida dele, dando cadeirada nos outros, e eu estou aqui no Rio cuidando da minha vida, né? Mas é um cara que também sempre, toda vez que fala do meu nome, sempre trato com muito carinho, então isso me deixa muito feliz também. Muito legal. E eu sou testemunha desse carinho através da feijoada do Edilson, né? Que acontece que eu tive o privilégio de participar algumas vezes e fantástico, gente pra caramba, e muito legal. 50 pessoas no Maracanã, deu algo. Fantástico. Edilson, você é um cara apaixonado por futebol, eu sou um cara apaixonado por futebol. Eu queria que você fizesse uma análise fria do futebol brasileiro hoje, uma análise desprovida de paixão. Eu sei que você é tricolor e eu queria que você fizesse essa análise. Tricolor carioca, né? Tricolor carioca. Queria que você fizesse essa análise do futebol brasileiro e a sua gestão de maneira desapaixonada. Porque, na minha opinião, eu acho que a gente evoluiu em alguns aspectos, mas eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir, principalmente em termos de gestão. Mas o que não importa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião. Primeiro, eu tenho certeza que apaixonado eu jamais vou até porque a partir do momento que você assume publicamente, como jornalista, o clube que você torce, você tem que estar completamente desprovido de paixão no microfone. Isso aí. Né? E claro que isso mexe com a gente, né? Eu, por exemplo, vou a todos os jogos do Fluminense no Maracanã. Ou praticamente a quase todos os jogos do Fluminense do Maracanã. Mas vou como torcedor, chego lá, sento, assisto o jogo, vibro, xingo, falo da mãe, da avó, da tia, mando do coordenado, é outra história. E vou para o microfone para fazer uma análise minha. Eu discordo de você também de que a gente está evoluindo no futebol brasileiro. Eu acho que a gente está retrocedendo. E vou te explicar por quê. Primeiro que hoje nós entramos numa era de uma Itália.
Quem não se lembra lá atrás da Itália que recebeu Zico, Sócrates e os maiores atletas do mundo, né? E Luciano do Vale transmitia pela Band com muito glamour, aquela história toda. Aonde está a Itália hoje? Tem 2 Copas do Mundo que não participa. Por quê? Porque ela teve uma invasão de estrangeiro. Quando os estrangeiros e o dinheiro acabou, o que aconteceu? Foi embora todo mundo. Aí que ela começou a querer valorizar, e só que o futebol italiano já tinha ido para... Né? Beleléu. E o Brasil está acontecendo isso. Eu vejo com muita tristeza os clubes aprovarem um aumento para 9 jogadores gringos, né? Por cada time. Então, se cada time contratar 9 jogadores gringos, olha quantos gringos nós teremos contratados no futebol brasileiro e quantos jogadores vamos deixar de ocupar esse espaço e revelar, né? Mas desses 9, acho que só 4 poderiam entrar em campo, não é isso? São contratados 9, tá certo? Então, isso é um absurdo no futebol brasileiro. Você, antigamente, você pegava uma seleção aí, ou então no futebol brasileiro, você tinha aí 15, 20 ídolos. Você contava assim rapidinho no dedo, sem gaguejar. Facilmente. Hoje, vamos falar de 5. Não tem. Brasileiro? Você tem o Neymar, que é um fenômeno. Já está mais para lá do que para cá também. Tem aí o Hulk, talvez, que seja um cara que para shopping. Né? Pega aí um do Palmeiras aí, que eu gosto muito daquele centroavante do Palmeiras. Né? Não, esse chegou agora, que eu acho que é jogador para a seleção brasileira também. É novo, é garoto, mas que vai embora. Esse é um baita de um jogador. O do Corinthians, o centroavante do Corinthians lá, que faz gol de tudo quanto é jeito. Né? Mas jogador que para shopping, que para sinal de trânsito. Você tinha o Fred, né? Você já teve Adriano, você já teve, né, Pet, você já teve Romário, Bebeto, Zico, Roberto. Veja bem, eu não consegui, estou conseguindo fechar uma mão. Por que isso? Então é sinal que nós estamos retrocedendo. Antigamente, os jogadores treinavam o degrau da arquibancada, né? Subiam lá, tal. Antigamente, o jogador, o Zico, e você sabe que o Roberto foi meu comentarista na televisão, e o Zico sempre estava lá, eles já disseram, né, que batiam 50 faltas por dia. Né? 25 de um lado, 25 do outro. Né? Aí no outro dia treinavam lá 30 pênaltis cada um. Por isso que eles eram imbatíveis. Né? Na hora que a bola parava ali, era gol certo. Porque treinavam. Hoje o fisiologismo não deixa você treinar. Então a modernidade chegou no futebol. Ela chegou para poder interferir no desempenho do jogador. O fisiologista chegava e falava assim, olha, não pode escalar isso aqui porque a máquina está dizendo que vai estourar o músculo dele no próximo jogo. Eu não sou contra a modernidade, eu não seria maluco de dizer aqui que sou contra a modernidade. Mas essa modernidade dentro do futebol, ela robotizou os nossos jogadores e acabam com os nossos ídolos. Porque a partir do momento que você chega para um garoto de 18 anos, 19 anos, 17 anos e 15 anos, você robotiza esse jogador. Você não deixa ele treinar falta, você não deixa ele treinar pênalti, você não deixa ele fazer jogadas individuais, porque tem que seguir um padrão, não sei o quê, de 4 linhas, de 4, não sei o quê. Você acabou. Está cortando as pernas da criatividade. O brasileiro, que, segundo o Joel Santana falou, né, tinha alegria nos pés. E a gente hoje já não consegue ver mais essa alegria por conta da modernidade que chegou no futebol e agora essa abertura desenfreada para gringos, não só como jogadores, mas como técnico de futebol também. Essa chegada desenfreada, agora eu vou entrar nessa questão, não sei nem se vai me perguntar de treinadores, você tem treinador que contribui para o futebol brasileiro. Com toda a ignorância do técnico do Palmeiras, mas ele é um cara vencedor. Porque alguns podem dizer, pô, mas o cara está com o time do Palmeiras na mão, qualquer um faria. Não é assim. Você tem que saber administrar também a constelação que você tem na mão. Se você não tiver habilidade, você não tem resultado. O Flamengo já teve um ataque dos sonhos aí com Romário, Zico e tal, e não deu resultado. Por quê? Faltou alguém que saiba administrar. Não era futebol, era administração. O ego, né? E o Abel sabe fazer isso. Isso não podemos tirar o mérito dele. Então, mostra a diferença dele para os demais. Nós tivemos 2 técnicos do Botafogo aqui que fizeram também um trabalho que deixaram um legado bacana, mostraram o conhecimento, mostraram... Estou falando como português. Você tem esse aí do Fortaleza, que é um argentino, que olha o tamanho que chegou o Fortaleza, e vamos ver agora a crise, né? A personalidade dele agora nessa crise, que Fortaleza está passando um momento muito difícil, né? A gente vai sentir a personalidade. Mas, pô, aí você pega o atual do Botafogo.
Você pega o do Corinthians, que saiu semana passada, que foi um baita de um centroavante. Você olha para a cara do cara, você vê que é uma máquina de escrever, né? Não é nem daquela outra, como é que é aquela? Olivetti, era daquela máquina de escrever. Hamilton. Ainda da fitinha. Pô. Então, tem técnicos que vêm para cá com a fama de ser português, argentino e tal, mas não tem currículo para trabalhar no futebol brasileiro. E você acaba tirando espaço de técnicos que poderiam ser da seleção. Tanto é que hoje a gente não tem nome para botar na seleção brasileira. É uma luta, né? Por quê? Nós tínhamos, toda vez que vagava, 5, 6 nomes, que era uma briga que você começava... Você tinha aposta no Brasil inteiro quem seria o treinador. Era torcida para ter. Hoje, você não tem um nome no Brasil... você lá fora não tem quem quer que assuma ou queira assumir a seleção brasileira. Veja só, a maior campeã do mundo, você está com dificuldade de contratar um estrangeiro para ser técnico da seleção. Então o futebol nosso não está avançando, o futebol nosso está regredindo. E com relação à gestão, parte de gestão? Eu acho que essa SAF é a pior coisa que acontece no mundo. Em alguns clubes, no caso do Botafogo, naquele momento foi importante, mas hoje o Botafogo vai pagar caro pela SAF que tem, pela pessoa que assumiu a SAF. Pode escrever. O Botafogo não vai ficar fora dos pagamentos não feitos e dos ônus dessa parceria com a SAF. A lei não faculta isso. A responsabilidade é do CNPJ do clube. Tudo. A lei ela hoje prende ao clube. Então, se um cara desse que chega aqui e se diz que é milionário e você não sabe de onde é que ele mora, o que tipo de patrimônio que ele tem, conta a história para você. E todo mundo acredita. Agora, que tipo de patrimônio tem esse cara? Quanto que esse cara tem no banco? Onde esse cara mora? Quantos carros tem? Quantos tem no banco? Que tipo de patrimônio tem? O que esse cara fazia? Entendeu? Você não sabe, entendeu? Você não sabe. Nem o endereço, o CEP da casa dele é onde? Você não sabe. Não estou falando especificamente o do Botafogo, estou falando de um modo geral. Porque você só tem hoje no Brasil uma SAF comandada por um brasileiro. 100% um brasileiro. Que esse foi feito pelo coração, apesar de empresário não rasgar dinheiro, que é o do Cruzeiro. Lá do BH. Sei. Pedrinho. Que agora está dando declarações. Eu vi. Lá em São Paulo, lá em Minas, estão dizendo que o apelido dele é de Geni. Cala a boca, Geni, porque o time não ganha e ele sai falando um monte de coisa. Né? Dá nome aos bois. Aí estão dizendo, cala a boca, Geni. E agora está dizendo o prejuízo que está tomando, de que a SAF, né? Ele começa a botar publicamente de que SAF não dá dinheiro. E se você fizer uma conta, o problema é que, cara, você não tem muito espaço para discutir isso, para você falar isso. Se você fizer uma conta, ninguém chega botando dinheiro. Como é que é feita uma valorização, né? No valuation de uma SAF? Ele pega os 3 anos, a receita do clube dos últimos 3 anos, e faz ali uma média. Em cima dessa média, multiplica e dá-se um valor. Né? Então ele já sabe o que você faturou durante 3 anos. Então o clube deve 800 milhões. O que ele faz? Não, em 10 anos, 20 anos eu vou pagar esses 800 milhões. Porra, não precisa dessa SAF para você pagar em 20 anos, chega lá no governo e parcelar em 20 anos, com a receita do próprio clube, porra. Aí ele fala, não, vou investir 400 milhões anuais. Né? É o que o clube já investe por ano, se você fizer uma conta. Então ele só usa o próprio dinheiro do clube. Só usa o próprio dinheiro do clube. O Fluminense agora, eu estou vendo zoom aí, vai gastar... Negócio de SAF, né? Investir 400 milhões por ano. Se você pegar e fizer uma conta de quanto se investe hoje, por ano, o Fluminense já investe isso, sem SAF. Nenhum clube teve a sua dívida diminuída. O Vasco aumentou com a 777, saiu de 700 para 1 milhão, 1 bi 100. Né? O Botafogo, quanto que está? Ninguém fala. Quanto que está? Agora saiu uma prestação agora, eu até pedi um amigo para dar uma olhada, para dar uma geral, para a gente ter uma realidade aí de números, entendeu? O Cruzeiro aumentou. Há uma entrevista, né? Agora pública aí do dono da SAF, o Pedrinho, falando, a dívida do Cruzeiro aumentou. Aí você vai vendo aí, os clubes que estão com o SAF não estão pagando, porque eles usam o próprio dinheiro da receita do clube. Entendeu? Eles usam a própria receita do clube e administram esse dinheiro. E o dinheiro que você vende um jogador que seria para o clube, ficam para eles. Agora me diz uma coisa. Por que um clube de futebol grande, como o Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, como é que esses clubes chegaram onde chegaram com tanta dívida? O que aconteceu? Por exemplo, o Flamengo é um exemplo. Se você fizer você primeiro, para fazer determinado tipo de negócio que comprometa
a marca Flamengo, você tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Você não tem essa responsabilidade. E se a sua gestão, a sua irresponsabilidade, você é penalizado com o seu CPF. Então, o presidente que assume já sabe disso. Se fizer algo que não seja dentro do normal, você é penalizado com o seu patrimônio. Isso foi agora, mais recentemente, porque eles mudaram o estatuto. 4 anos, 5 anos para cá. Com Landim. Então, se todos os clubes acompanhassem o que o Flamengo fez, nós não teríamos. Né? O Vasco, por exemplo, tem 250 milhões de reais nas prestações de contas de dívida não reconhecida. Sem prestar conta. Pagou, mas não sabe para onde, para quem, para onde foi. 250 milhões da gestão do Eurico, sem prestar. Por isso que esses clubes estão quebrados, que os caras se sentem dono, né? E para meia dúzia de ingressos acaba atendendo uma série de conselheiros, ingressos, uma camisa, e por aí vai, entendeu? E fazem o que querem. Vários ralos, né? Mas a boca é pequena. Né? Ingresso, camisa, e por aí vai, atendendo ali os conselheiros, os grupos, e por aí vai. Entendeu? Aí a irresponsabilidade vai a tamanho buraco. É por conta disso. A partir do momento que eu discuto muito isso, que você tem um ministério, se eu estiver falando demais, você me disse. Você me chamou aqui para falar, não foi? Manda bala. Nós temos o Ministério do Esporte, você tem a Secretaria Estadual de Esporte, você tem a Secretaria Municipal de Esporte, mas você não tem um planejamento desse esporte no Brasil. Né? Você tem uma série de atividades. Por que não se faça do Estatuto do Flamengo uma regra para todos? Mas isso tem que partir do Ministério do Esporte. Né? De determinar o funcionamento dos clubes. Vai ser assim, assado. Eu não sei o caminho legal disso, eu estou falando de uma coisa que pode legalmente até esbarrar o Ministério não ter competência para isso, mas algum órgão no governo tem. Teria que ter, pelo menos. Né? Aí você começa a dar responsabilidade aos irresponsáveis e aos incompetentes. Que aí nós vamos pensar 2 vezes antes de ser presidente de um clube, vou pensar 2 vezes. Porque você vai botar em risco o seu patrimônio. Perfeito. Recentemente, nós tivemos algumas denúncias envolvendo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O IDP, Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa, do qual o ministro Gilmar Mendes é sócio, fechou um contrato milionário com a CBF. Meses depois, o ministro deu uma liminar que salvou o mandato do presidente da CBF. Um outro caso, não menos grave, envolve o jornalista Oscar Paris, que publicou uma denúncia que expôs uma fraude no futebol. Ele encontrou documento falsificado que beneficiou um clube do interior da Bahia em mais de R$900 mil. O responsável pela fraude, Edinaldo, hoje presidente da CBF, o jornalista trouxe provas e ouviu todos os lados. Uma ex-funcionária da Federação Baiana de Futebol afirmou em vídeo que Edinaldo a orientou a falsificar o documento. O caso rendeu por 16 anos. O jornalista perdeu toda a sua renda, toda a sua credibilidade, perdeu seus 2 empregos. E ao final desses 16 anos, o jornalista foi absolvido em definitivo. Mas arrebentou com a vida dele. E o jogador que está falando aqui em questão é o Lee Edson, que jogou no Porto, jogou no Flamengo e tal. Como é que eu queria a tua análise com relação à primeira parte aqui da pergunta, com relação ao IDP do Gilmar Mendes, né, que deu essa liminar para o Edinaldo poder voltar, e ele tem um contrato com a CBF, onde 80% fica com 80% ou 84% pertence ao IDP, de tudo que entra financeiro, e 16% é da CBF. Como é que você vê essa questão do futebol com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem um instituto? Cara, isso para mim é tão bizarro, que eu não sei, eu quero ouvir a experiência de um cara que está há tantos anos aí no esporte, na comunicação, e caiu tão mal isso, porque eu vi muita gente na rede social repercutindo isso, e eu achei escandaloso, simplesmente escandaloso. Os 2 casos. Queria a tua avaliação sobre isso. É um sistema, né? É um sistema que funciona. Com tantas denúncias, né? Agora nós tivemos na revista Piauí, eu até mandei, eu não o conheço pessoalmente, mas mandei uma mensagem para o jornalista parabenizando pela matéria. Porque é tão difícil você ter pessoas com coragem para fazer hoje, por conta desse exemplo que você citou, que quando aparece um mostrando, você tem que parabenizá-lo, pô. Porque eu agiria também dessa maneira se trabalhasse nessa área, né?
Então, ele até me respondeu carinhosamente agradecido e tal, né, sobre essa questão da CBF. A partir do momento que o eleitor, na eleição normal, é descoberto, né, vendendo o seu voto, ou o candidato comprando o teu voto, o que acontece? A justiça eleitoral, ela caça o mandato e pode até prender o eleitor, né, que acaba sendo corrupto igual o candidato que quer se eleger, né? Você tem um processo eleitoral na CBF, que publicamente está claro de que em 15 dias paga-se um valor de 100 e burdoada para uma federação e nos outros 15 dias paga um valor de 100 e burdoada para o presidente da federação. Isso é público. O cara teve 100% dos votos. Então, todas as federações receberam. 27. Certo? Aí você tem o voto dos clubes. Até hoje não se tornou público, mas de qualquer maneira eu pergunto, os presidentes de clubes também receberam para votar? Eu estou perguntando. Porque se os das federações votaram, recebem, isso está na prestação de conta. Os dos clubes receberam também? Ou os clubes votaram sabendo que os da CBF estavam ganhando, ou votaram sem ganhar nada? Por acreditar no projeto do Edinaldo. Se acreditasse no projeto do Edinaldo, não criaria a liga. Porque nós temos 2 ligas aí. É porque não acreditam no projeto e na liderança dele. Porque se acreditassem, não criariam a liga. É isso? Essa liga que esse ano ela vendeu a parte comercial, mas o campeonato continua sendo organizado pela CBF. Será que ela vai perdurar o ano que vem? Será que vai perdurar outra? Ou essa área comercial ficou vendida e absorvida pelos clubes e fica como um prêmio para os clubes e por aí vai, por aí vai, por aí vai e continua o campeonato sendo organizado pela CBF? É uma pergunta que eu também deixo no ar. A gente não fala mais em organização do campeonato pela liga. A gente fala em disputa e a parte comercial vendida por 50 anos pelos clubes, essa também que eu acho um absurdo. Por 50 anos, como é que pode um presidente vender parte da sua área comercial por 50 anos para um investidor gringo, né? Então, e ninguém faz nada, né? Na eleitoral, se pegar isso, acontece. Agora, na esportiva, você sabe que o cara está ganhando, a federação está ganhando, e mais pessoas estão ganhando, e o voto acontece porque foi comprado, não acontece nada. Então, é um sistema que a gente precisa entender. Aí não tem proibição coercitiva, prisão coercitiva, não tem lá a Polícia Federal, não tem... enfim, que a Polícia Federal, não estou dizendo que está agindo errado, estou dizendo que ela age através de denúncia, né? Ministério Público e por aí vai. Ninguém fala nada, entendeu? Como é que você viu essa questão do Ronaldo demonstrar o interesse de ser presidente da CBF e das 27 federações ele foi ouvido por 2? As outras nem ouviram. Não, mas eu nem quiseram ouvir. Eu entendi porque o sistema já estava fechado em dinheiro, né? Pela matéria mostra isso. Isso é público, não sou eu que estou falando. É um sistema que já estava fechado. Mas o Ronaldo, que tem o maior respeito como ídolo, mas também teria os seus interesses pessoais, porque ele hoje é empresário, ele mexe com jogadores, é sócio de empresa, ele mexe com uma série de coisas. Inteligente o Ronaldo. Sabe ganhar dinheiro. Não só como jogador, mas depois que parou de jogar também. Essa venda do Cruzeiro aí para o Pedrinho lá foi um golaço, né? Deixou o abacaxi lá na mão do Pedrinho, botou o dinheiro no bolso e foi embora, né? Então, era também, tinha ali um conflito de interesse pelo que ele faz hoje. Mas eu, como ídolo, eu tenho certeza que seria muito melhor do que o Edinaldo, com essa inércia dele, né? Com essa falta de capacidade de gestão que ele tem. Né? Gestão administrativa, porque de gestão financeira eu acho que ele sabe muito bem, porque ele é daquele que não é avarento. O que é uma pessoa avarenta? A pessoa avarenta é a que não gosta de muito, não, ela gosta de tudo. Então ele não é avarento, porque ele divide tudo com todo mundo. Aí é fácil permanecer, né? Edilson, você é a favor do fair play financeiro? Não sou. Não sou porque isso obriga... Você vai tolir as SAFs de fazer investimento por você que não tem SAF. Né? Então, ou a gente proíbe a SAF, ou a gente libera essa SAF. Deixa ela correr frouxa. Né? E quem quer o fair play financeiro são aqueles que acham que o Brasil vai ficar na mão de 2, 3, 4 SAFs, porque vão investir mais e esses 4 vão dominar, né,
os campeonatos e serem campeões. Eu não vejo isso. Hoje a realidade é outra. O Flamengo que liderou esse negócio de fair play, porque com todo o investimento que o Flamengo tem, ele achou que poderia ser superado pelas SAFs. Eu acho que hoje já não pensa mais assim, não. Eu também acho que não. Como você vê a comunicação dos clubes hoje? Às vezes eu, Marcelo Bianchi, de fora, percebo muita discrepância na comunicação dos clubes. Como é que você vê essa questão da comunicação dos clubes hoje em dia? Você deixa de ter a liberdade de imprensa, né? Hoje, se você fizer uma pergunta numa entrevista coletiva, que não seja que o treinador quer receber, ele sai no tapa contigo. A vira e mexe a gente está tendo... Uma situação... Eu acho que hoje em dia tem tanto milindre com relação às perguntas, né, as coisas, né? A sensação que dá é que você tem que chegar antes ali e já falar qual é a tua pergunta. Se não for a que eles querem, tá limado. É isso aí. Se você não fizer a que agrade, você também vai sofrer sanções. Essa aqui é a verdade dentro dos clubes. O Felipe Luiz, com o Flamengo, tem dado abertura à imprensa que a gente já tinha perdido. O que é que ele tem feito? Já está ali começando a liberar os treinos para que a imprensa possa lá acompanhar. Fica lá meia hora, mas o repórter passa a conviver dentro do clube. Felipe Luiz... Antigamente era comum, né? Era comum. Não, antigamente não precisava marcar nada. Nada. Chegava, a imprensa chegava, entrava... Entrada. Os clubes faziam ao vivo do hotel de manhã, né? O rádio fazia ao vivo lá do hotel onde os jogadores estavam concentrados. Tinha repórter que dormia na concentração. Por exemplo, um programa de 10 à meia-noite, igual eu faço o Giro Esportivo. Os jogadores estão concentrados no hotel. O repórter do Flamengo vai estar na rádio ou vai estar lá no hotel? Ele tem que estar lá no hotel, pô. Entendeu? Hoje não consegue nem chegar na porta. Entendeu? Não consegue nem chegar na porta. Né? Você hoje não pode diretamente pedir o jogador uma entrevista. Você pode até falar com o jogador por amizade, mas se a assessoria do jogador e se a assessoria do clube não autorizar, mesmo o jogador querendo, ele não dá entrevista para você. Entendeu? Então... E todos os jogadores hoje têm assessoria de imprensa, né? Que tem. Ficou cada vez mais difícil chegar perto do jogador, né? Depende muito aí da relação que você tem, né? Também com os jogadores. Eu acho que vai muito também da influência aí do repórter. Igual nós tínhamos naquela época grandes nomes, né? Da comunicação que entrevistavam o Zico, Roberto e Romário, a torta e a direita, pelo prestígio, pelo tamanho que tinha, né? Como profissional. Eu acho, por exemplo, eu sou contra radicalmente a entrevista coletiva após o jogo. Aquela que o treinador fica lá, o cara está de cabeça quente. E outra coisa, você mistura jornalista, radialista, você mistura a turma da rede social, né? O pessoal que trabalha por conta própria, que eu não sou contra. Você tem espaço, vai trabalhar por conta própria. Mas ali você mistura tudo. Então tem perguntas boas, tem perguntas pertinentes, tem perguntas razoáveis, mas tem perguntas que não tem nada a ver. Tem pessoa que não está preparada para estar ali. Né? Então eu acho que hoje você tem uma zona mista, igual é feito em jogos da seleção brasileira, em jogos, né, internacionais, que é um corredor onde os jogadores vão passando ali, o técnico passa, todo mundo passa, e vai muito ali do repórter, né? Fala comigo aqui, tal, toma aqui, vamos ali, fala aqui. O jogador para, dá uma entrevista ali, e aí você tem mais o talento individual do que propriamente você parar tudo e botar todo mundo no mesmo nível e dar espaço, do mesmo espaço para todo mundo que esteja ali apto para fazer pergunta. Então, eu acho que isso você mistura tudo. O treinador está com a cabeça quente do jogo, que o time perdeu, uma alteração que ele fez errado, uma cobrança, e às vezes costuma... Por exemplo, você acaba o jogo, você vai perguntar, aí o cara já quer falar do outro jogo. E o cara nem desceu ainda a temperatura desse jogo. Aí eu vejo determinadas coisas, né? Sabe quem detesta esse tipo de coisa é o Ney Franco, né? O Ney odeia dar entrevista depois, quando acaba o jogo ali. Ele sempre falou isso comigo. Cara, a coisa que eu mais odeio é acabar o jogo e ter que dar entrevista. Por mim, eu saía por trás escondido, ninguém me via, embora para casa. É a parte que ele menos gosta. Eu acho que todos, né? Se perguntar, fazer uma pesquisa entre os treinadores, acho que ninguém quer. Ninguém quer, porque sabe que ali é E outra, ninguém coloca a entrevista na íntegra. O repórter pega ali... Muitas vezes pegam uns pedacinhos para polemizar, né? Alguma coisa assim. E ali vai no erro.
E às vezes por uma palavra maldita por um treinador ali também, ele perde o grupo, perde o emprego, perde isso, perde aquilo. Eu acho que numa entrevista, né, numa zona mista, é legal, vai do talento, vai do conhecimento, vai da história, vai do peso do repórter. A zona mista, na minha opinião, é o caminho que deveria ser feito as entrevistas pós-jogo aqui com toda a imprensa. Perfeito. Deixa eu dar um recado aqui de um parceiro, Edilson, que eu tenho aqui, que é muito legal, que é o Clube de Negociadores. Pessoal, vocês que me acompanham aqui já há um tempo no Bianchi Podcast, sabem que eu tenho uma parceria muito legal aqui com o Clube de Negociadores. Então, se você quiser aprender mais sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, o lugar é clubedenegociadores.com, tá bom? Um parceiro muito querido e em breve vai ter novidades aí, tá bom? Edilson, como é que você vê a sua análise também sobre as bets? A gente está vendo agora aí o caso do Bruno Henrique, já tivemos vários outros casos antes, isso tem acontecido muito, principalmente para clubes pequenos do interior do Brasil, acontece isso. Jogador que ganha um salário mínimo, de repente alguém chega oferecendo 50 mil, 100 mil, uma fortuna que o cara ele não tem noção do que é aquilo, porque ganha um salário mínimo, que é a realidade de mais de 90% dos jogadores brasileiros. Uma pequena parte que ganha muito dinheiro. Como é que você vê a entrada das bets no futebol e onde isso vai parar? Como é que você vê isso daqui a 10 anos, 15 anos? A gente está vendo agora o caso aí do Bruno Henrique, que se comprovando é escandaloso para um jogador que... A não ser que apareça fato novo. Sim, sim, mas porque é escandaloso. Os fatos que apareceram até agora, eles não provam... Não incriminam o Bruno Henrique. Não incriminam. Eu fiz isso, inclusive, na Rádio Tupi. Aí o pessoal começa a dizer, Flá prensa, aquela história toda. Não é isso. Dizer que você vai receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos, né, isso é normal no futebol desde quando eu nasci. Porque você escolhe, você está pendurado com 2 cartões, o treinador, em comum acordo contigo, escolhe, olha, acho que é melhor você tomar um terceiro cartão naquele jogo, porque aí ninguém pensou quais eram os 2 jogos que o Flamengo tinha pela frente. O Flamengo jogaria no meio de semana com o Fortaleza lá, e depois ele pegava a briga com o Palmeiras pela liderança do Campeonato Brasileiro, que era praticamente uma decisão. Então, Bruno, você toma contra o Santos, porque se você tomar contra o Fortaleza, você está fora contra o Palmeiras, pô. Entendeu? Então, isso é comum. Passa a ser até uma estratégia, né? Mas isso é comum, cara. Isso é público. Isso toda hora ele fala. Os repórteres que cobrem os clubes sabem disso. Treinadores já falaram isso, entendeu? Isso eu não vejo isso como um fato anormal. E outra coisa, ele responde ao sobrinho, não, vou tomar contra o Santos. Ele não disse que ele vai tomar aos 30 minutos, aos 38, no segundo tempo, no primeiro. Ele não acerta que há algum acordo com a família de que vai tomar esse cartão amarelo. Eu disse o seguinte, a Polícia Federal está dentro do serviço, houve a denúncia, o jogador do Flamengo toma uma proporção muito grande, a Polícia Federal está dentro do serviço dela. Agora vem o julgamento, né? Se não aparecerem fatos novos, ao contrário do que eu estou dizendo aqui, ele vai ser absolvido. Você sabe por que ele vai ser absolvido? Primeiro é o seguinte, não foi falta na hora que ele recebeu o cartão amarelo. Não foi falta. Ele não toca. Então, se ele... foi em cima daquela jogada do Soteldo. No final do jogo, não interferiu no resultado. Então, na área esportiva, não tem que... O jogo continuou 2-1, não interferiu o resultado. E quando ele responde ao treinador, desculpa o termo, mas eu vou usar o termo que ele usou, o treinador não, o árbitro diz, você é um merda. Porque ele quis dizer, você me dá um cartão de um lance que nem falta foi. Então, se ele estava dizendo que ia receber o terceiro cartão amarelo nesse jogo e ele está denunciado, o árbitro que dá um cartão amarelo para o jogador num lance que não é falta, tem que ser ouvido também, pô. Tem que ser ouvido também. Porque será que esse árbitro deu cartão amarelo num lance que não foi falta e o jogador já sabia que nesse jogo ele recebeu o terceiro cartão amarelo? Está sendo denunciado por isso? Então o árbitro precisa ser rolado. Por que não houve o árbitro? O árbitro não está rolado. Porque ele deu o cartão para o Bruno Henrique numa falta que ele não cometeu. Não foi falta naquele lance. Pega o lance aí para ver, quem quiser na internet agora aí para dar uma olhada.
Entendeu? Então, são coisas que eu não vi até agora o envolvimento do Bruno Henrique nesta questão de acordo com a família para receber. Diferentemente de alguns outros, que acerta horário. Não, vou tomar aos 32 minutos eu vou receber o cartão amarelo. Aí, quando você acerta também o tempo, aí a grana é muito maior. Ele não diz isso. Ele não fala, a não ser que surjam fatos novos, que eu estou querendo dizer. A partir de agora, dos que foram a público, eu não vejo envolvimento dele e não vejo aonde que ele cometeu nenhum tipo de erro. Ah, não pode falar então que vai receber o cartão amarelo dentro de uma estratégia do próprio clube para que os próximos jogos. Então vamos criar uma cartilha para os jogadores. Nós estamos vivendo um novo momento. Né? Agora, por que isso dá uma divulgação enorme e ganha uma amplitude muito grande? Porque existe um sistema, né, que é o jogo da Bet, que ela sabe quanto que ela tem que ganhar por rodada, por jogo. É um sistema que qualquer tipo de jogo, só quem ganha é o dono. É ilusão nossa. Que nem Las Vegas, né? Só quem acha que vai ficar milionário jogando, né? No final do ano, se você fizer um levantamento de tanto que você gastou, de tanto que você recebeu, dificilmente você tem superávit. Claro que existem alguns jogadores profissionais, mas vencer o sistema é muito difícil. Aí você vê que já tem algumas pesquisas saindo aí em relação tem muita gente perdendo dinheiro com bet, né? Principalmente as pessoas... Diminui o consumo no mercado. Exatamente. Na farmácia. E outra coisa, eu tenho dito muito isso. A Bet detectou lá que 5 membros da família do Bruno Henrique jogaram naquele dia, né? O sistema aponta isso para ela. Olha como é que o sistema é inteligente. Para aprontar, olha, tem alguma coisa aqui diferente nesse cartão amarelo. O sistema aponta. Então, esse sistema ele é nocivo a quem está apostando. Ele é nocivo, na maneira que... Aí essa divulgação toda que dá, porque é para inibir que novos esquemas aconteçam e tiram dinheiro das empresas, pô. Essa divulgação toda não é para punir jogador. Não é para punir, ela é para inibir sistemas que contrariam o sistema das bets e delas ganhar dinheiro. O governo liberou a bet para jogar, né? Você tem hoje dentro do governo um órgão que a bet, ao detectar essa questão do Bruno Henrique, ela vai lá e denuncia, na hora. Dali entra o Ministério Público, entra a Polícia Federal, entra uma série de coisas. Se você tentar sacar um dinheiro seu que está na bet e não conseguir, aonde é que você denuncia, você jogador? Você não tem, cara. Você tem que ir no PROCON. Eu já pesquisei para tudo. Estou falando isso aqui porque eu já pesquisei. Para tudo quanto é lado. Aí você tem que ir no PROCON. O PROCON, ele muito mal vai aqui no município. Você imagina o PROCON ter que ir lá na Grécia, no Reino Unido, sei lá de onde é, a Bet. Não vai chegar nunca, não vai resolver o teu problema. E o governo não criou um órgão específico para receber... Você, brasileiro. Esse tipo de denúncia. O tipo de denúncia que você possa chegar lá também, na direção da Bet, e dizer, opa, você não cumpriu isso aqui. Não estou dizendo que elas não cumpram. Não estou dizendo que elas não cumprem. Você me perguntou o sistema, como é que funciona. Né? Nós já tivemos lá atrás, você é dessa época, né? É muito mais velho do que eu. A Fórmula 1, no início de tudo, era cigarro para tudo quanto é lado. Marlboro, né? John Player Special, Camel. E por aí vai. Todos os carros da Fórmula 1 eram de cigarro. Proibiram. Todos os times de futebol hoje são patrocinados pela Bet, que tem interesse em resultados, que participa daqueles jogos, tem interesse em cartões amarelos, tem interesse em jogadores. Vamos ver onde vai parar isso. É isso que a gente precisa ver. Esse dinheiro é bom para o clube? E acho até que se a gente não partir para esse caminho, uma proibição de patrocinar os clubes, porque é conflito de interesse, né? Se não partir para isso, elas vão deixar de patrocinar os clubes e vão começar a patrocinar só jogadores. Porque a marca que você coloca na camisa... Ela não quer dizer que a torcida vai jogar contigo. Se você fizer uma pesquisa aí, isso não te garante, não. Isso não te garante, não. O cara não joga na fulana porque está patrocinando o seu clube. É a proposta que você tem, o jeito melhor que você recebe, né? O seu retorno é imediato, não é?
Tá certo? Até que hora que você pode cancelar, até a hora que não pode, o bônus que você tem. Isso tudo influencia para quem está jogando. Né? E acho que elas vão ficar com jogadores. Porque vale muito mais hoje, o Thiago Silva, que está fazendo de uma bet, né? O torcedor do Fluminense vai muito mais na onda do Thiago Silva do que botar uma propaganda na camisa do Fluminense. O torcedor do Flamengo vai muito mais do que o Arrascaeta falar, do que o Pedro falar, do que algum outro falar, do que propriamente por ser patrocinador do clube. Então eu acho que... E vai sair muito mais barato para a bet. Porque você patrocina um clube hoje, já chega a 50 milhões, vamos botar aí anuais, né? E você vai dar o quê? 1 milhão, 2 milhões para o jogador? No máximo 5 milhões. Uma campanha de 1 ano. Olha quanto vai ficar mais barato para ela. E você usa na rede social e vai diretamente no coração do torcedor, entendeu? Verdade. Deixa eu dar mais um recado aqui muito bacana. E eu vou falar agora de um parceiro que eu tenho que chegou até mim graças a você. Ah, é? Que é a Ótica Visão Máxima. Com isso, tá vendo? Rapaz, pessoal da Ótica Visão Máxima, ó, vocês são nota 10 e eu sou muito grato ao Edilson porque eu conheci vocês na casa do Edilson Silva e vocês são meus parceiros há 2 anos e meio. Eu sou muito grato por essa confiança e por essa parceria. E eu quero aproveitar para destacar aqui o super lançamento que vocês fizeram da Ótica Visão Máxima. Estou aqui com óculos, ó. Edilson Silva, o cara tem óculos próprio, com a marca própria, meu amigo. E ele disse para mim quando chegou aqui que nem ele tinha visto direito ainda, não sei o quê, não sei o quê. Olha aqui, ó, Edilson. Eu vi mesmo. Pô, que a gente vai lançar. Lindo, 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 lindo. Que é o feminino, né? Eles já colocaram para vender na ótica. Não, e vários modelos, são todos muito bonitos. A gente não fez o lançamento ainda, entendeu? Temos que providenciar isso. Eu confesso, não, a linha já está praticamente toda pronta. Eu confesso a você que vi 2, 3 óculos só, eu não fui na loja. Eu fui. Já está pronta. Vários modelos lindos. A gente almoçou aí, há uns 15 dias, 20 dias atrás, para montar um planejamento, até de inaugurar uma loja nova para fazer esse lançamento. Mas vamos fazer agora. Vamos fazer, tem que fazer. E o material é de muita qualidade, ficou muito bonito. Bonito. Eu não tinha visto, não tem nenhum desse ainda, entendeu? Eu mesmo não tenho, fica bacana, né? Muito. Esse é meu não, né? É teu. A tua marca que tá aí, teu, pô. Quiser sair daqui com ele, é seu, pô. Pessoal, Ótica Visão Máxima, ó, obrigado demais pela parceria. Muito feliz e parabéns, Edilson, porque você merece. O óculos ficou de muita qualidade. E se você quiser também um óculos personalizado com seu nome, você pode ter. E você tem 25% de desconto. É só você entrar em contato com a Ótica Visão Máxima. Ó, assistiu o Bianchi Podcast, estou seguindo o Bianchi na rede social, Marcelo Bianchi, estou seguindo o Edilson Silva na rede social e você tem 25% de desconto, ok? Ótica Visão Máxima. Um abraço, pessoal, lá na Ótica Visão Máxima. Edilson, como é que você está vendo, como é que você vê essa questão do racismo no futebol? E por que é tão difícil uma punição severa para que o cara olhe e fale assim, pô, aquele cara cometeu aquele ato de racismo num estádio com um monte de câmera assistindo, hoje você tem câmera em tudo quanto é lugar, você tem como pegar o cara que fez aquilo, e você tem vários exemplos aí. Por que é tão difícil punir se você tem a imagem do cara cometendo o ato ilícito ali naquele momento? Por que é tão difícil esse tipo de punição? Porque eu creio que se você pega um cara daquele, você muda a legislação, cria uma lei rapidinho, e você pega um cara daquele e você bota o cara 5 anos na cadeia, meu, por um simples gesto de macaco, os outros vão olhar e falar, pô, o cara pegou 5 anos de cadeia, não posso fazer isso não. Como é que você vê isso, cara? Cada país tem uma legislação, né? A nossa aqui está muito bem avançada, graças a Deus. E cada campeonato é organizado pela Sul-Americana. A Sul-Americana, ela prefere muito mais te punir em dinheiro do que propriamente em cartão. Então, eu costumo dizer, na linguagem que o Romerito usava na época do cadê o meu dinheiro? A Sul-Americana só pensa em dinheiro. Então, você vai tirar uma equipe de ponta do Paraguai, da Bolívia, sei lá, do Uruguai, da onde for que tiver acontecido, você esvazia o campeonato, uma equipe que te dá muito dinheiro, a confederação, né? Então, é um sistema que se não houver... É de novo o sistema, né?
É o sistema. Se não houver uma determinação da FIFA, que é a grande gestora do mundo, aí nós vamos ficar sempre na mão de decisões regionais. E essas decisões regionais, normalmente, elas são comprometidas, né? Com dinheiro, com o sistema. Então, por isso que a gente tem vagarosamente determinadas decisões em outros países. Por conta disso. Como é que aqui no Brasil ninguém faz mais? Porque sabe que ele vai ser preso 5 anos, 6 anos, 8 anos. Agora lá fora o cara faz, fica por isso mesmo, vai embora. E o clube é punido. O cara vem de fora aqui, faz aqui e vai embora. O clube é punido, vai lá, paga lá não sei quanto e segue a vida. Então, Você acha que a punição deveria ser CPF ou o clube tem que responder? Eu acho que você consegue identificar o CPF, né? Só que como a lei fora, dizem que é só a lei brasileira que é fraca. Não, aqui ela está rigorosa, graças a Deus. Mas lá fora, o clube também não se esforça muito, por causa do torcedor, a confederação quer só a punição. Pô, você tem uma punição de um racismo menor do que de uma multa de uma expulsão de um jogador. Se você fizer a conta aí de um incidente acontecido dentro do estádio, do racismo é muito menor. Então, entendeu? Muito bem. Fica por isso mesmo. Mas vamos torcer para que a gente tenha um avanço fora também daqui. Tem determinado tipo de coisa que eu não entendo. Por exemplo, o técnico do Grêmio que saiu agora, o gringo lá, ele na semifinal do Campeonato Gaúcho entrou dentro do campo e deu um soco nas costas do jogador do Juventude, o técnico. Se fosse o torcedor, dizer que essa torcida organizada só tem marginal, tem que prender todo mundo. O técnico deu esse soco, o julgamento dele não aconteceu, ele dirigiu o Grêmio nas finais, dirigiu o Grêmio até na rodada de semana passada. É um cara que veio lá de fora. Se a CBF falou, opa, vem cá, agora já virou uma questão de agressão de técnico a jogador. Você está punido por 1 ano e toma aqui a sua passagem de volta, vai embora para tua terra. Acabou. Entendeu? Aí nós tivemos um outro exemplo de um outro treinador aí que deu um chute não sei quem. O cara é gringo, o cara não é brasileiro. Aí fica por conta da regionalização lá do STF, do Supremo não, do Tribunal de Justiça Desportiva Regional, e aí num estado que você tem Grêmio Internacional. Aí você vai em Belo Horizonte, Minas, e o Rio, sabe, é indicado pelos presidentes da federação, o pessoal do... Então, é o sistema. Eu vou ler um trecho aqui de uma declaração do José Trajano, que eu queria que você comentasse. Antiguíssimo. Nós estamos vendo já há um bom tempo uma verdadeira invasão de ex-jogadores como comentaristas e alguns já sendo apresentadores e fazendo reportagens de campo. O jornalista, desde 1963, José Trajano, fez uma postagem no seu perfil dizendo, abre aspas, não dou 5 anos para a quase totalidade dos jornalistas esportivos, os que estudaram e se formaram, ou os que estão há anos defendendo o ganha-pão familiar, desaparecerem como comentaristas, assim como o amolador de facas ou lanterninha de cinema, em razão da profusão de ex-jogadores espalhados aos montes em emissoras de televisão. A profissão, outrora encantadora, está visivelmente em fase de extinção. Fecha aspas. O que você acha dessa declaração? Eu acho o seguinte, se eu quiser ser técnico de futebol, eu pago lá um absurdo para a CBF, vou lá em Teresópolis, faço um curso lá de 30 dias, né? Que não é barato, né? Que não é barato, é um absurdo. E tenho um diploma, posso exercer a profissão de treinador, sendo jogador, ex-jogador ou não ter jogado nada. É isso? Eu não sou contra isso. Eu só acho que a gente precisava, para que ele fizesse também um curso. Se a CBF te obriga a você fazer um curso para ser treinador, vamos botar esse treinador, o jogador, para ser curso. Agora, se você vem para ser comentarista e esse é seu objetivo de vida, ser comentarista, beleza. O que me chateia é que o cara é comentarista 6 meses, ele sai, vai ser técnico, aí volta a ser comentarista. Ele é comentarista, ele sai, vai ser auxiliar técnico, aí volta a ser comentarista. Tá certo? Então ele está usando aquilo ali para tentar... Talvez um trampolim, né? Então aí ele não virou um profissional da comunicação. Ele se comunica para arrumar uma brecha para poder voltar para trabalhar dentro do campo. Então isso me incomoda.
O fato de o Trajano dizer que vai acabar, eu não acredito, porque hoje, Trajano, tenho o maior respeito por você, você é um ícone da nossa comunicação, tem uma história muito grande, mas o mundo hoje abriu. Na minha época, quando eu comecei lá, na minha Volta Redonda, era uma rádio em Volta Redonda, uma rádio em Barra Mansa e 2 jornais que só eram no sábado. Não tinha nem televisão naquela época regional, né? E para você, então, conseguir um espaço para você trabalhar, uma loucura, não tinha celular, não tinha nada. E aquela máquina de escrever da fitinha que sujava o dedo todo ainda, né? Hoje, eu fui na faculdade recentemente dar uma palestra, estava falando para eles, você não pode dizer que o mercado está muito achatado, que você não tem hoje como futuro jornalista, como futuro publicitário, que você não tem espaço. Pô, você tem hoje o YouTube, fazer o que você está fazendo, divulgando a sua capacidade, com o seu conhecimento, com os convidados que você tem aqui. Você tem o Instagram, ao invés de ficar postando fotinha de sunguinha na praia, posta a sua opinião, pô, o que você acha, qual é a sua capacidade à prova. Eu tenho exemplos hoje aí que eu fico muito feliz. Por exemplo, o Pedrosa, que faz lá o Vasco, né? Lucas Pedrosa, que hoje é um dos caras mais... Lucas Pedrosa era jornalista formado, mas começou fazendo cobertura. Eu que trouxe ele para a televisão. E virou um profissional de televisão, né? Tem tantos outros aí que eu posso citar, que eu busquei e a gente conseguiu lançá-los aí no meio da comunicação, né? Então, eu falei isso, cara, exerce o espaço que hoje o mundo te dá. No Instagram, no Facebook, no YouTube, em blogs, em colunas, e vai embora. Alguém está te vendo. Até porque o bom profissional sempre vai ter espaço, né? Alguém está te vendo. E você, por ali, você monta um jornal de bairro, online, você faz isso, você faz aquilo. Na minha época não tinha nada disso. Então, Trajano, eu acho que ele quis dizer em relação ao microfone, né? O fato de você estar na rádio, ou você estar na televisão. Mas você hoje tem transmissão pelo YouTube. Se você for um bom narrador, né? Você vai. Agora estava até parabenizando, me fugiu o nome dele aqui, que estava fazendo a TV Alerj, eu fiz uns jogos ano passado lá. A Paramount de ontem, seria na Paramount que mandou uma mensagem: parabéns, irmão. Eu vi talento em você o ano passado, eu te falei isso. Aí estava todo feliz que foi contratado pela Paramount para transmitir, estreou ontem, 11 horas da noite. Uma pena que eu dormi cedo ontem, não pude ouvi-lo, né? Porque eu tinha que estar bom aqui, tá com você aqui, né? Aí não consegui, ontem não teve programa também na Tupi por conta do jogo, né? E aí você vê, espaço hoje tem. E cada vez a rede social te dá muito mais espaço para você, jornalista, você, né, da área de comunicação de um modo geral. Entendeu? Perfeito. Na minha época, assessor de imprensa você só tinha em clube. Hoje você tem. Qualquer empresa tem lá um assessor de comunicação, um assessor de imprensa. Qualquer empresa, maior ou menor que seja. Quantas empresas hoje, publicidade, vivem de assessoria, também de rede social? O espaço na nossa profissão é o que mais tem e o que mais cresceu, para você ter uma ideia. Aliás, Bem, você vai me perguntar alguma coisa de publicidade aí? Não, né? não, mas se você quiser falar... Eu queria falar. Semana passada, semana retrasada, eu vi um anúncio no SBT. Eu fiz até um comentário lá... no Instagram do SBT, e até recebi do Boninho e tantos outros lá um retorno, porque eu estava vendo, aparece uma barata, né? Parece uma barata andando assim na tela da televisão, essa barata vai andando e o locutor vai falando. Você esquece e não presta atenção no que o locutor está falando, porque aquela barata chama a tua atenção e depois de 2 minutos o cara pega um produto, né? Eu sei que você não prestou atenção no que eu estava falando. Esse produto aqui, se a gente tivesse usado aqui, não teria essa barata na tela. A novidade na publicidade. Uma publicidade diferente. Até hoje você lembra da Casas Líder, você lembra da Cadeia Minha Calói, daquela do Banco Nacional, né? Que hoje até meu amigo Juliano Maneghini, que ele saía correndo, né? Ele queria dizer, era o último que falava, né? Ele estava atrasado, aí o coral estava cantando, ele... Pum, chegava para você. Aí fechou o comercial, ele conseguiu chegar. Juliano está lá em Gramado hoje, ator. Grande abraço ao Juliano, entendeu? E tantas outras aí, né? Se é Bayer, é bom, né? E tantas outras. Bombril, né? Da Bombril, né? De 1001 utilidades e tal. E você, dos últimos 20 anos para cá, você não tem nessa área de publicidade nada que você possa... Muito relevante, né? Assim que marque, né? Botar na história da publicidade.
Que interessante. Eu jantei com o Lula Vieira outro dia aí, que foi um cara que, né? Tive o prazer de trabalhar com o Lula, eu li tantos livros do Lula. Um dia eu pensava assim, um dia eu queria ser igual a você. E ele na minha casa me convidou para que eu fosse ele numa peça de teatro. Eu queria que você fosse o Lula Vieira numa peça, porque eles estão escrevendo uma peça do meu livro. Eu falei, mas eu não sou ator, eu sou jornalista. Eu não tenho vontade? Não, eu não nasci para ser ator, já fiz, né? Plantão de notícias com Maurício Menezes no teatro, eu fiz o Boteco da Rodada, que era eu mesmo, né? Nós rodamos aí várias cidades do estado todo, foi muito legal, mas eu não quis fazer porque não era aquilo, eu ia misturar muito, você é ator, vai fazer não sei o quê, apesar de que seria um publicitário. E eu atuei com o Lula no teatro, que era o Plantão de Notícias, era o Maurício Menezes jornalista, o Lula publicitário e eu apresentador. Então é uma briga, né? É isso? Porque o publicitário quer espaço no jornal para poder vender. O jornalista quer espaço no jornal para fazer matéria. O apresentador quer espaço para ele apresentar. Se o apresentador, hoje não, mas pudesse, não teria comercial. Hoje ele ganha muito bem para fazer também o comercial. Então era um conflito de interesse entre nós. Foi muito legal uma temporada que nós fizemos, 2 anos aí, acho. Foi muito legal. E eu estava falando justamente isso com ele, entendeu? E como vi o Washington Olivetti, né, morrer recentemente, que também era um baita, um gênio, entendeu? E a publicidade, ela não avançou. Aí quando eu vi essa publicidade há um mês e meio atrás, eu até escrevi, né, o Boninho respondeu e alguns outros responderam também, falei assim, enfim, depois de tanta ebulição no meio da comunicação, né, com a chegada da internet, a chegada de vários órgãos, acho que agora, enfim, a publicidade achou o seu espaço novamente. Apareceu uma diferente. Muito legal. Entendeu? Como é que você enxerga essa questão de agentes de futebol e por que os jogadores são muitas vezes mal assessorados? É porque você mexe com o sonho, né? E aquele que te vende sonho, ele mexe com o seu futuro, da família, né? Que a família acha que ali no seu filho é a mina dos ovos de ouro, né? Então você tem, como em todas as profissões, você tem os bons e os maus, né? O jogador hoje, para atuar, ele precisa do empresário. Porque se ele não tiver um empresário, ele não vai no caminho. O empresário a palavra diz, é dinheiro. E se não fosse, o sinônimo de empresário é dinheiro, que é normal, seja ele em qualquer área, né? E às vezes, né, por falta de experiência, conhecimento, de prestígio e de capacidade dele e da família, o empresário muito mais malandro, né? Acaba de alguma maneira, o Luva de Pedreiro é um exemplo disso aí, dessa confusão toda aí, que eu não sei nem o que deu, mas no final parece que ele tinha assinado, não sabia assinar, botou o dedo, enfim, né? Um talento, um fenômeno que acabou, não sei se ganhou, se não ganhou dinheiro, se perdeu tudo, se não perdeu, estava rolando um processo na justiça, mas... Inclusive na época com o Falcão envolvido, né? Aí eu não sei o que... O Falcão tentou ajudar, o Falcão tentou ajudar. Claro. É difícil você fazer um comentário, porque a gente não sabe que resultado teve, mas é um exemplo que pode ser dado pela falta de estudo, né, de conhecimento, que você acaba tendo talento, conseguindo um espaço, mas não tem capacidade para administrar. Então, aí chega alguém que vai administrar para você. E você fica tão... E pro bem e pro mal, né? Você fica tão feliz por ter virado sucesso, por ter ali R$1.000 na conta que você não tinha nem 50, que você assina qualquer contrato. Não estou dizendo especificamente, estou dizendo um exemplo dele, que ele pode estar certo, como pode estar errado, a justiça que tem que definir, eu não sei quem é que está certo nessa questão, entendeu? Mas é um exemplo que você acaba assinando qualquer tipo de contrato. Então, agora, no futebol hoje não tem jeito, se você não tiver atrelado a um empresário, você não anda. É verdade. O que mais te incomoda hoje no futebol, Edilson? São essas... Se o torcedor soubesse o que é que tem... Os bastidores não era tão apaixonado. Se o torcedor soubesse, né, o que tem nos bastidores, ele não era tão apaixonado, não gastava o dinheiro do supermercado, dividia no meio, né? No meio para metade para o ingresso, a outra metade é para botar comida dentro de casa. Ele ficava em casa ouvindo rádio, a Rádio Tupi, assistindo a televisão. Você sabe que eu trabalhei numa academia em Ipanema há muitos anos e tinha um rapaz que trabalhava na faxina lá. Gente boa, cara, morava ali no Pavãozinho, e uma vez conversando com ele, flamenguista roxo, cara.
Eu falei, e aí, cara, tá indo pro jogo? Ele, não, cara, não perco um jogo do Flamengo. Eu vou a todos os jogos do Flamengo no Maracanã. Eu falei, sério? Ele falou, já há mais de 15 anos, todos os jogos. E o cara, muito humilde, né? Eu falei, pô, mas como é que você faz e tal? Que às vezes o ingresso fica caro. E, cara, do meu jeito, eu vou. Eu já deixei de dar comida ao meu filho para ir a jogo no Maracanã para ver o Flamengo jogar. Eu falei, você tá brincando comigo? Ele falou, não, já deixei de dar comida ao meu filho para ver o Flamengo jogar. Eu falei, rapaz, não faço isso não. É o que você tá falando. Às vezes o cara não sabe do bastidor, tá fazendo uma coisa movido por uma paixão louca. Mas é gostoso, né? Não, lógico, pô, lógico. Seja de qualquer forma que for, essa paixão ela é sempre futebol gostosa. Pô, pra gente que gosta, né? Então, mas é loucura. O cara acha que aquilo ali que está sendo decidido no talento e às vezes já foi decidido na caneta, entendeu? Como é que você vê o futebol daqui a 10, 15, 20 anos? Vai ter que passar por uma nova transformação, que houve agora, né, embolou bet, embolou rede social, embolou, né, e já começa, né, essa transformação com o fim do monopólio das transmissões, né, a divisão das transmissões. Você já pulveriza muito mais, e pulverizando você tem muito mais espaço de trabalho, né? A pulverização de emissoras transmitindo te dá muito mais espaço de trabalho, né? E agora ele vai ter que passar por uma revista, né? Vai ter que fazer uma nova adaptação com a chegada dessas bets, com o que a gente tem ouvido, que a gente está acompanhando. O Brasil com essa invasão de estrangeiros, aonde vai parar? Essa seleção brasileira, onde vai parar? Tomara que não pare aonde a Itália parou. Meu medo é esse. Acho que o Brasil está indo para o mesmo caminho da Itália. Difícil é ficar fora da Copa, porque aqui você tem 5 vagas, mais a repescagem. Então, vamos perder para ele mesmo, entendeu? Mas o Brasil vai caminhar que a Itália é hoje, com 2 Copas fora, o futebol italiano se arrastando aí, porque abriu as portas para os estrangeiros trabalharem aqui. Eu não sou contra, não. Eu sou contra uma invasão desenfreada. Tem um limite, né? Tem uma invasão desenfreada, entendeu? Se você tivesse o poder na mão de mudar o futebol brasileiro, transformar o futebol brasileiro, por onde você começaria? Eu começaria por esse processo, né? Primeiro, o técnico da seleção brasileira tem que ser brasileiro. Eu sou a favor de que seja um brasileiro. Aí você fala, pô, mas hoje não tem um que a gente possa... Não tem, porque o próprio futebol brasileiro fez com que a gente tirasse do mercado pessoas que teriam capacidade de estar comandando a seleção brasileira hoje, pela idade, e as pessoas ficaram sem mercado por conta da invasão estrangeira. Eu quero dizer também que ser técnico da seleção brasileira não quer dizer que você precisa ter cabelo branco, não, pô. Hoje, para ser técnico, precisa ter cabelo branco. Não precisa, não. Você pode ter cabelo preto. Põe um cabelo branco para ser seu auxiliar, pô. Que a experiência do cabelo branco vai contribuir com você. Com a juventude ali, né? Você pode investir num técnico novo no futebol brasileiro. E nós temos gente capaz que pode receber esse carinho. Porque todo técnico que você contrata, o planejamento do técnico é para 2 Copas. Mas o próprio técnico está garantido em 2 Copas. Porra, não garante nem 4 meses, 6 meses ele no cargo, então, um ano. E outra, aí você põe uma série de menudos aí no ataque, igual estava essa última aí agora, uma série de menudos ali, que você tem no Brasil jogadores melhores do que os menudos que foram escalados nesses últimos jogos aí, né? Porque são jovens, que jogam lá fora, que estão lá fora. Nada. A seleção brasileira, ela é momento. Se o Fábio, com 44 anos do Fluminense, é o melhor goleiro do Brasil, eu estou citando aqui o exemplo, ele tem que ser o goleiro da seleção. Se daqui a 6 meses ele não for mais esse goleiro, você busca o outro. Agora, não pode estar achando que o goleiro titular do futebol da Arábia Saudita, do time da Arábia Saudita, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. E ele que foi contra a Argentina no gol, porra. Ele cata no campeonato da Arábia Saudita. Fala o nome de um time da Arábia Saudita aí, pô. Entendeu? Você vai falar um ou outro, Al Hilal, ou outro, entendeu? Mas, porra, não é campeonato para que um goleiro da seleção brasileira seja o titular, porra. Entendeu? Ele lá está jogando futebol quase que amador, né? Entendeu? Então, são essas questões que eu acho que precisam mudar.
Você tem hoje o goleiro do Botafogo, muito bom goleiro. John. Tomou um golzinho aí esse dia, mas é um bom. O que ele tomou foi um frangaço. Mas tem direito, ele tem crédito. Lógico, ele tem crédito. Tem muito crédito. Ele tem muito crédito, né? Você tem o do Corinthians, que a gente aqui no Rio, né? Que chamava de Neneca, né? O Hugo, que a gente conhece a criação dele, está muito bem, entendeu? Você tem tantos outros aí, outros por aí afora, né? Goleiros que você pode estar usando na seleção. Agora de Alisson, Ellison e eles chamam, deixa isso pra lá, pô. Nós temos aqui no Brasil. A lateral direita hoje da seleção brasileira, veja bem, né? Como é que... O Danilo, zagueiro do Flamengo, era o lateral direito das últimas Copas, das últimas e tal. Aí hoje ele está jogando ao lado do atual titular da seleção brasileira, que é o Danilo, que nunca jogou nada na lateral direita, é zagueiro, está indo bem como zagueiro do Flamengo, vai ter que dar conselho ali pro Wesley, né? Não, o lateral direito do Flamengo lá. Wesley. Olha, na seleção é isso, é aquilo, mas ele que nunca jogou nada na seleção como lateral direito, entendeu? Você vê como é que é o futebol brasileiro que está se andando. Aí você jogou com o Danilo tempão na lateral, porque o Danilo estava lá fora. Entendeu? E você não tinha um jogador aqui na lateral direita que pudesse jogar, pô. Entendeu? Aí você pega os dois zagueiros aí da seleção brasileira, você tem zagueiro aqui que joga mais, pô. Tem zagueiro aqui, entendeu? O Arana na lateral esquerda é brasileiro, tudo bem, ele lá, tal. Aí você pega no meio da seleção, lá tem que botar jogador. Aquele... como é que chama? Me fugiu agora o nome. No primeiro jogo ele foi expulso, no outro tomou... Porra, o André joga muito mais do que ele. Você tem o menino do Flamengo que joga muito mais do que o Gerson, que é muito mais, é titular. Então você tem a seleção brasileira de verdade. Acho que o grande problema é tempo também, né? Você tem uma seleção brasileira de verdade. Ou será que o sistema lá dentro da seleção te obriga a contratar jogadores? Ou você entra no sistema, ou você não é técnico da seleção, ou você fica fora do sistema do futebol brasileiro. Mas esse papo rola não é de hoje, né? Que tem um esquema, né? Porque você tem time no Brasil muito melhor do que montando uma seleção brasileira de verdade do que essa seleção que está sendo montada aí. Se você fizer aqui, botar no papel aqui, você vai ver que a daqui é muito melhor do que a que está sendo convocada aí de jogador. Você acha que a gente corre o perigo de ficar fora da Copa do Mundo? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, se classificam 5, a seleção está... Uma vitória aí está dentro, depois tem outras... Não tem jeito. Não tem jeito de ficar. Edilson, a gente está caminhando para o final aqui e eu tenho... Passa rápido, rapaz. Eu tenho uma espécie de um quadro aqui no programa que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Todos nós, em algum momento da vida, fomos ajudados, alguém serviu de escada para a gente, alguém nos ajudou num momento difícil, alguém foi lá, estendeu a mão e puxou e te deu uma oportunidade. Quem foi a pessoa que deu a grande oportunidade ao Edilson Silva? Na verdade, me deu uma oportunidade quando eu comecei, né? Porque eu sou um caso do acaso. Daí para frente a gente tem uma série de outras pessoas, mas eu acho que o principal foi quem falou assim, pô, aqui, ó, fala aqui pela primeira vez. Quem foi? Esse eu não sei se ele morreu, se ele está vivo, mora lá em Itatiaia, chamado Léo Montenegro, que era um jornalista que trabalhava na rádio de Resende, foi a primeira rádio que eu comecei a trabalhar, eu nascido em Volta Redonda, e foi um jogo em Volta Redonda. O narrador da rádio, Odilon Farias, não pôde aparecer para narrar, porque passou mal, aí o repórter chegou, que era ele, e eu passei atrás das cabines, tinha um banheiro, eu ia lá, tinha bebido muita água, né? E ele, no meio do... Edilson, pô, me ajuda aqui, o garoto, 18 anos e tal. Falei, ajudar o quê, cara? Você está precisando que traz alguma água, um café? A gente aí faz mal prazer, pô. Não, fala aqui, comentar o jogo. Falei, não sabia nem que isso aqui chamava microfone, pô. Você tinha quantos anos? 18 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso, 18 anos. E, pô, tentei sair fora de tudo quanto é jeito, não consegui e participei da transmissão como comentarista, ali ao lado dele na cabine. E foi onde tudo começou. Na segunda-feira, o Odilon, que é o chefe da equipe de esporte, não tinha celular naquela época, né? Me ligou na hora do almoço em casa, que a hora do almoço naquela época do telefone era... Você achava todo mundo em casa para almoçar, né? E me convidou para trabalhar na rádio lá em Resende, então eu ia de Volta Redonda para Resende todo dia. 3 meses depois eu estava apresentando um programa no estúdio. E a minha vida foi 1 ano e meio, e depois eu fui contratado pela Rádio Nacional de Volta Redonda, vim parar no Rio, voltei para lá, depois voltei para cá de novo e segui a vida. Então eu acho que se eu tenho que dar uma palmatória, foi porque, na verdade, num ato de acaso, né? Foi um acaso. Teve
a felicidade de ter essa ideia de me convidar. Mas quem me botou naquele momento ali foi Deus, né? Porque se eu não tivesse ali naquele momento... Como é que é o nome da pessoa que você falou? Léo Montenegro. Ele está vivo? Não sei se está. Eu até andei perguntando agora, que eu queria fazer uma visita a ele lá em Itatiaia. Uns falam que está, outros falam que não está, mas eu vou saber. Tem um contato dele, não? Não tenho. Deixa um recado para ele ali. Hein? Deixa um recado para ele. É difícil, né, cara? Eu não sei se ele está aqui ou onde ele está, mas eu fui fazer uma gentileza a ele e ele me fez uma gentileza como profissional, né? Deu para o mercado um profissional e acho que eu tenho muito que agradecê-lo, sabe? Não só naquele dia, como a partir daí ele passou a orientar também, faz isso, faz aquilo, que onde começou tudo, entendeu? Então, ele foi muito importante nesse processo. E eu ter sido colocado ali por Deus naquele momento, talvez eu não seja o escolhido por ele, seria qualquer um que estivesse passando, mas eu fui colocado por Deus ali e apesar de eu não querer, ele insistiu muito e eu acabei fazendo. Já era plano de Deus mesmo. E eu, claro que tenho que agradecê-lo muito. Perfeito. Eu queria que você deixasse um último recado olhando para aquela câmera ali, para aquele jovem que está começando aí na área da comunicação, está estudando jornalismo, tem vontade de entrar nesse meio esportivo como jornalista, ou como comentarista, ou como narrador. Queria que você deixasse um recado para esse jovem que está começando, o que ele tem pela frente, qual a expectativa, o que ele deve fazer, qual o caminho que ele deve traçar. Não é uma profissão fácil. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você quer trabalhar feriado, sábado, domingo, quarta-noite, quinta... Jornalista é isso, né? Publicitário, você quer trabalhar também final de semana, evento e com criação, é isso também. Mas o jornalista, de um modo geral, principalmente o esportivo, aliás, hoje não é nem o esportivo de um modo geral, sábado, domingo, feriado, final de semana, você esquece, né? E você vem numa escala, claro, mas você trabalha direto. Então, foco total no trabalho, o lazer em segundo plano. E a outra coisa, né? Não fica aí pensando, só tem panelinha, eu não consigo entrar na rádio, eu não consigo entrar na televisão, o mercado está aí. Você tem uma série de opções, eu citei aqui no programa que quando eu comecei eu não tinha essas opções, né? E você, na verdade, tem hoje um mercado aí à sua disposição para buscar, para trabalhar, basta você botar a tua competência à prova. Para de ficar botando fostinha de sunga na praia, vai botar a tua capacidade à prova aí, que daqui a pouco vem um e pega você, pô. Maravilha. Pessoal, tá encerrando aqui mais um Bianchi Podcast. Agradeço demais o Edilson Silva, foi um papo muito legal. E a hora passa tão rápido que a gente nem percebe, meu amigo. Pessoal, obrigado. Semana que vem esse papo vai estar na íntegra lá no canal do Bianchi Podcast. E lembre-se sempre, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. E viva sua vida com sentido de missão. Já dizia Viktor Frankl. Um grande abraço. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau.